o advogado criminalista, o advogado de defesa, né, ele precisa a todo instante buscar e pensar e objetivar a absolvição. Todo o trabalho, todo o esforço que o advogado tem sempre é para tentar conseguir a absolvição do réu, por mais difícil que muitas vezes isso se delineie. Eu gostaria de lembrar os senhores, né, para aqueles que já atuam na esfera criminal há um bom tempo, sabe bem disso que eu estou falando. Mas para aqueles outros que estão começando nas lides forenses ou que estão migrando de área, estavam atuando aí muito mais em outros ramos do direito, estão chegando no processo penal, eu gostaria de frisar para vocês que, é claro, o advogado criminalista, o advogado de defesa, né, ele precisa a todo instante buscar e pensar e objetivar a absolvição. Todo o trabalho, todo o esforço que o advogado tem sempre é para tentar conseguir a absolvição do réu, por mais difícil que muitas vezes isso se delineie, né? Mas tem que ser um objetivo primar, sempre tentar a absolvição a todo custo, né? Agora, independente disso, independente desse objetivo final, desse trabalho, muitas vezes dessa construção que começa desde a fase de inquérito, muitas vezes, né? Claro que há situações, eu, por exemplo, que já fui contratado para fazer recursos, ou para sustentar oralmente um recurso, ou para tentar fazer com que um recurso especial consiga chegar no STJ, né? Então, às vezes, a gente pega, o que eu quero dizer é que às vezes a gente pega uma defesa criminal já em estágio mais avançado, mas outras vezes a gente consegue, né, pegar ali o processo desde o nascedouro, desde a investigação, desde o começo de tudo ali com o inquérito policial e desde este primeiro momento em que nós estamos atuando, e mesmo que, atenção, na fase de inquérito não seja exatamente um momento para apresentar peças de defesa, peças de mérito, tentando desde já eliminar ali a possibilidade de uma ação penal para com o nosso cliente, e o inquérito não se presta a isso, né? Eis que inquisitório, eis que não está formado pelo contraditório, não existe uma relação jurídica ali. Fato é que é no inquérito policial que começa a defesa, mas não nesse sentido ostensivo, no sentido de se manifestar, de peticionar, não. A defesa começa porque no inquérito policial muitas coisas são produzidas, muitas provas são produzidas, né? E provas essas que podem fazer reflexo na fase judicial. Certo? Então, diante disso, né, pessoal, dessa possibilidade de reflexo na fase judicial, é que a atuação do advogado na fase de inquérito já se mostra bastante importante, né? E já tendo acesso, e não é por outro motivo que o próprio STF, através da súmula vinculante 14, permite que o advogado e o seu cliente, o investigado, tenham acesso a todos os elementos de provas que foram já materializados dentro do inquérito policial e mais, dentro de qualquer procedimento investigatório, como, por exemplo, o procedimento que o Ministério Público pode abrir. O Ministério Público tem condições também de fazer ali, produzir uma investigação que seja auxiliar a um inquérito policial. Então, o que eu estou dizendo é que, às vezes, nós
pegamos o caso, não é? Desde o seu nascedouro, desde o inquérito, já temos uma atuação lá nesse nascedouro, objetivando o quê? Objetivando a absolvição. Tudo que se faz desde a fase do inquérito é sempre, sempre objetivando a absolvição. E há alguns fatos curiosos, porque às vezes, né, ao final de um processo, não é? Um processo às vezes difícil, vem o promotor de justiça, o Ministério Público, e pede a absolvição do réu. Pede a absolvição, é fato, é possível. O MP não está obrigado a pedir condenações, né? Ele não pode desistir da ação a qual ele ingressou, mas ele, né, em algum momento, lá no final, pode se convencer, né, da inocência do réu, ou pode concretizar ali que ele não conseguiu provar o alegado, né? E por isso ele pode pedir a absolvição, sim. Aquele outro que vê essa cena de longe, vê o Ministério Público pedindo a absolvição, pode interpretar num primeiro momento que aquele processo foi fácil. Poxa, essa se ganhou fácil, hein? O próprio promotor pediu a absolvição. Ah, sim, é fácil. Espera lá. Para que o Ministério Público chegue a essa conclusão, para que ele realmente, não é, acabe ali se rendendo, entre aspas, né, à inocência do réu, é porque um trabalho muito árduo, muito intenso já foi feito, e às vezes, desde o inquérito que o advogado vem trabalhando, construindo uma linha de defesa, produzindo provas, para chegar ao final e o próprio promotor se convencer da inocência do réu e pedir a sua absolvição. O trabalho é incessante, pessoal, buscando a absolvição. Mas, professor, tudo isso o senhor está falando, mas o curso aqui não é para libertar o réu? Mas é agora que nós vamos chegar lá. É claro que o objetivo do advogado sempre é a absolvição, mas nós temos uma situação que precisa muitas vezes ser resolvida, ou pelo menos o advogado tem que tentar resolver, é que durante um processo penal, às vezes o réu está preso, na condição de encarcerado. E aí, pessoal, sem perder de vista o objetivo principal, que é a absolvição, e que eu fiz todo esse discurso inicial buscando isso, o advogado também tem que trabalhar a todo instante e incessantemente, incansavelmente, pela libertação do réu que está preso. Perceba que um processo penal, diferente de qualquer outra área do direito, é claro que um processo, de uma maneira geral, é sempre algo complicado na vida de alguém, né? Ninguém quer, acho, né? Tem gente que até não posso exagerar, porque há pessoas que gostam da briga, que gostam da guerra, que entram com processos a todo instante, etc. Né? Tem gente que gosta disso, mas quero lembrar que talvez a maioria das pessoas não querem saber de confusão, querem se ver longe, né, de um fórum, de um processo, isso em todas as áreas. Agora, em se tratando de um processo penal, pessoal, o processo penal, ele gera sempre, inevitavelmente, em qualquer caso, uma situação absolutamente aflitiva. E olha, essa aflição que o processo penal gera, ela é gigantesca. Quando o réu está preso, ainda muito maior, muito maior. Vamos falar sobre isso. Mas mesmo que o réu não esteja preso num processo penal, ele está numa condição afetiva. Ele dorme e ele acorda pensando naquele processo penal. Não é? Eu já tive, nesses mais de 25 anos de advocacia, dentre eles, mais de 20 dedicados também ao magistério,
Eu já tive inúmeros, mas inúmeros casos, histórias para contar para vocês, mas de todos os casos criminais, não tem um que não gerou uma aflição. Há casos, o advogado ele não pode prometer coisas que muitas vezes ele não pode cumprir, claro, até porque ele depende sempre de uma decisão judicial, né? E da cabeça do juiz, como se diz popularmente, não se sabe exatamente o que pode sair, né? Desta maneira, não podemos contar sempre com uma vitória. Não. Longe disso. Temos que nos preparar para a vitória, tal qual nos preparar para a derrota. Né? Temos que ter altivez nas duas situações, porque não se ganha sempre. E quando se ganha, precisa se entender também a vitória. Né? De qualquer maneira, pessoal, há situações em que, embora, como eu disse, o advogado não possa prometer coisas ao réu, né? Tem algumas situações que a experiência vai levar e mostrar que são casos que não vão levar a uma prisão, por exemplo. Porque se ninguém quer ser processado criminalmente, e em sã consciência imagino que ninguém realmente queira ser processado criminalmente, fato é que ninguém, aí sim, ninguém quer ser preso. Quem é que vai querer ser preso, né, pessoal? Veja, às vezes você advoga para um empresário, né? E aí você faz a esfera trabalhista, contratual, do empresário ali, e ele fica muito satisfeito com o seu trabalho. Mas o que ele teme não é a ação trabalhista, não é o contrato, o que ele teme é a prisão. Pode ter certeza, né? Quando ele se sente ali amparado por um advogado que tem conhecimento das lides criminais, aí é diferente. Por isso que eu sugiro sempre que você ali, mesmo que você não seja plenamente atuante na área criminal, mas que você ali, já os seus conhecimentos de outras áreas do direito, com a área de direito penal e de processo penal, porque essa mistura vai dar um salto de qualidade na sua advocacia gigantesco. Você precisa saber transitar no processo penal, entrar e sair de uma delegacia, saber os alcances, né, que as atribuições, o que você pode, o que você não pode fazer, né, ou como, no caso desse curso, a tentativa de soltura do réu. É importantíssimo isso, né? E o nosso curso, fica aqui o convite, né, o nosso curso aqui, a nossa pós-graduação de penal e processo penal aqui do Legale, né, tem por objetivo exatamente isso, criar ali um especialista, uma pessoa que possa realmente transitar nas matérias de direito penal e processo penal com altivez, né? Então fica o convite e espero encontrar vocês nessa pós, a qual eu sou e tenho muito orgulho de ser o coordenador já há muitos e muitos anos, né? Bom, de qualquer forma, às vezes, pessoal, a gente pode dizer para o cliente, olha, nesse caso, você não vai preso. Aqui a pena será uma pena alternativa. Na pior das hipóteses, nós vamos buscar a absolvição, mas a sua pena, se condenado, vai ser uma pena alternativa, vai ser um regime aberto, por isso e por aquilo. Algumas coisas a experiência vai trazer para você e vai mostrar que você tem condições ali de levar para o seu cliente. Mas eu posso dizer que mesmo nesses casos em que nós, diferentemente de outros advogados que às vezes até botam mais lenha na fogueira, uma lenha desnecessária, que não precisaria ter sido colocada naquela fogueira, mas eu vejo advogados aí, às vezes, botando lenha na fogueira, né? Não é minha postura. É claro que eu tenho que ter o pé no chão, eu tenho que mostrar para o cliente todos os ângulos da situação e tudo que pode gerar naquela situação, mas eu não vou colocar linha na fogueira, não. Então, se eu perceber que o réu não vai preso mesmo, eu vou falar para o cliente, eu não vou criar ali uma angústia maior
para poder valorizar o meu trabalho. Respeito quem pensa assim, mas eu penso diferente, né? Então eu tento confortar o cliente quando dá, mas não conforta. Não conforta, não conforta. Ele ainda continua dormindo e acordando achando que pode ser preso. Pode ter certeza disso, né? Olha, às vezes tem até uma brincadeira um pouco velada, né? Olha, vai ter audiência, você já pediu aí para sua família te levar um chocolate, um cigarro, né? Uma brincadeira, assim, para descontrair. E o cliente entra nessa brincadeira, às vezes faz essa brincadeira também, né? Mas a gente percebe, né, tem a sensibilidade de perceber o quanto aquilo é sério, o quanto envolve ali a vida, a liberdade da pessoa, afinal de contas, o que é a pessoa, o que é o ser humano sem a sua liberdade, né? Então, tudo isso, pessoal, denota a importância de buscar a liberdade de quem está preso, né? O processo penal é aflitivo e a gente precisa tentar diminuir essa aflição. E se o réu estiver preso, então, nossa, eu já falei, se eu falei que o réu solto está numa condição aflitiva, que dirá o réu preso, né, pessoal? Nossa, o réu preso. Aí é uma situação degradante, né? É como se a vida estivesse paralisada, a vida não anda a partir de então, né?